para a igreja e talvez pensar, somos um povo pequeno, somos um número tão pequeno diante de toda a humanidade, diante de tantas religiões, diante de tantos caminhos. O cristianismo parece ser tão pequeno. Jesus disse que larga era a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que entram por ele. Mas finalmente, quando todas as coisas tiverem o seu cumprimento em Cristo, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, quando o Senhor nos levar para a sua glória, quando o Senhor vier implantar aqui o seu reino, o milênio aqui na terra, quando reinarmos com Cristo, nós vamos ver a glória do Senhor na sua igreja. Então, não seremos mais um povinho, uma gentinha, não seremos mais desprezados. Muito pelo contrário, estaremos reinando com Cristo, estaremos gloriosamente assentados com Ele nas regiões celestes. No Apocalipse, Jesus é apresentado como soberano dos reis da terra. É o que está em Apocalipse 1, verso 5. Jesus é o soberano dos reis da terra. Ah, quantos reis, quantos ditadores, quantos primeiros ministros hoje debocham do nome do Senhor, zombam do nome do Senhor, querem riscar o nome de Deus da sua nação, fazendo como muitos países na Europa já são nações laicas, nações que riscaram o nome de Deus da sua Constituição, riscaram o nome de Deus das escolas, do ensino público, e estão trazendo esta ideia de que cada um segue o que quer, faz o que quer. Deus não importa. Naquele dia, todos verão quanto Deus importa. Todos verão Jesus como Supremo Senhor e soberano de todos os reis e de todas as nações. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. João está escrevendo da parte de Jesus, que é o primogênito dentre os mortos, que é a fiel testemunha, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou, nos comprou. A Bíblia diz que Ele nos comprou, que Ele comprou para Deus milhares, e nos fez reino e sacerdotes. É maravilhoso percebermos isso. Aquilo que Deus fez em nossas vidas, aquilo que Ele está fazendo de nós, de cada um de nós. Nós vamos perceber que Jesus é colocado como cabeça. Jesus é a coroa, é a cabeça, o cabeça da igreja. Apocalipse 2, 1 até o 3, 22. Nestes textos do capítulo 2 e o capítulo 3, Jesus, ele se apresenta à igreja. Ele se apresenta como o cabeça da igreja, o cérebro da igreja, o que comanda a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja. E é Jesus quem nos conduz, através do Espírito Santo, a fazer isto ou aquilo. É o Senhor quem nos conduz a viajar, a ir, a abrir, a fazer ação social, a pregar o Evangelho, a anunciar o seu nome. É Ele quem abre as portas, portas as quais Ele abre que ninguém pode fechar, portas as quais Ele fecha e ninguém jamais poderá abrir. Ele é o soberano, Ele está agindo na igreja, a igreja pertence a Ele. E vamos ver então como que Jesus se apresentou a cada igreja, aquelas 7 igrejas da Ásia. Sabemos que estas 7 igrejas, elas têm um significado especial, este número 7. É um número completo, ou seja, 7 envolve todas as igrejas do mundo, de todas as nações que se enquadram dentro destes 7 perfis. Primeiro, no capítulo 2, verso 1, está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Assim o Senhor se revelou à igreja de Éfeso. Ele se revelou como aquele que tem nas suas mãos
as 7 estrelas. E ele mesmo interpretou este significado dizendo que as 7 estrelas são 7 anjos, são os 7 líderes, os 7 pastores, aqueles que o Senhor escolheu para estarem guiando o seu rebanho, aqueles que foram separados por ele para liderar. As 7 estrelas estão nas mãos do Senhor. As nossas vidas, a vida dos líderes está nas mãos do Senhor. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos revela a sua vontade. E Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais, Ele disse que são as igrejas. Quando o mundo olha para nós, quando o mundo ouve, como João no capítulo 1, ouviu a voz como de trombeta, voz como de trovão. E ele então olhou e viu um semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos castiçais. Primeiro João ouve a voz, depois ele vê os castiçais de ouro, depois ele vê aquele que anda no meio dos castiçais. O mundo precisa ouvir a voz de Deus através dos acontecimentos, ouvir a voz de Deus diretamente através da mídia, através de alguém anunciando a palavra de Deus. E quando o mundo olha, procurando saber de onde vem esta voz, eles precisam encontrar a igreja. A voz do Senhor que está no meio da igreja, a voz do Senhor que soa do meio do seu povo. E no meio da igreja eles precisam ver Jesus. Jesus andando, Jesus passeando no meio do seu povo, no meio dos castiçais. Jesus está passeando, andando no meio da sua igreja. Ele está bem presente, bem real, aí junto aos seus, e todos estão vendo o Senhor e obedecendo a sua voz. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. O Senhor está dizendo aqui que Ele é o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E Ele disse: eu dou a minha vida para tornar a reassumi-la. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus deu a sua vida. Ele morreu no dia da Páscoa, exatamente às 3 da tarde, quando em todas as casas dos judeus os cordeiros eram imolados. E 3 da tarde Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, tombou a cabeça. Sim, o Senhor deu a sua vida. Jesus só morreu ao dizer estas palavras. Ele podia ficar ali na cruz quanto tempo quisesse, mas ele tinha um tempo a cumprir, uma profecia precisava ser cumprida na vida do Senhor. A sua morte como Cordeiro da Páscoa. Eis que ele foi morto e reviveu. Ele deu a sua vida para reassumi-la. E ele mostra isso para a igreja, que a vida pertence a Ele. Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor, que tanto pode curar um leproso, abrir os olhos aos cegos, quanto pode ressuscitar um morto que acabou de morrer, que já está indo para o túmulo ou que já foi sepultado há 4 dias, como Lázaro. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou 2 gumes, Apocalipse 2:12. O Senhor então escreve à igreja de Pérgamo dizendo: isto diz aquele que tem nas suas mãos, aquele que tem na sua boca a espada de 2 gumes. Essa espada é a palavra de Deus, esta palavra que traz vida, esta palavra que cura, mas essa palavra também que traz o juízo. Esta palavra que traz a vontade de Deus, esta palavra que é a palavra de Deus, que é a própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isto diz aquele que tem a espada. E o Senhor nunca vai contra a sua palavra, mas Ele confirma a sua palavra no correr do tempo, nas gerações que se passam. Deus confirma a sua palavra. Sua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ao anjo da igreja em Tiatira, ele escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. A igreja de Tiatira, o Senhor se revela como aquele que tem os olhos
como chamas de fogo saindo dos seus olhos. Ou seja, o Senhor perscruta, o Senhor vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, o Senhor vai além daquilo que é aparente, Ele vai até a alma, Ele vai até o coração, Ele vê as motivações. Seus olhos são olhos como chamas de fogo. Ninguém pode escapar dos olhos do Senhor, mas o olhar do Senhor não é um olhar que traz medo. Traz medo apenas para aqueles que querem fugir de Deus, apenas para aqueles que querem continuar vivendo no pecado, apenas para aqueles que abraçaram o mal, as trevas, como seu Deus, como seu Senhor e fogem da luz. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que querem o Senhor, aqueles que desejam o Senhor, os olhos como chama de fogo do Senhor nos trazem segurança e paz. Porque embora as pessoas possam nos julgar, embora as pessoas possam olhar para nós e pensar 1000 coisas a nosso respeito e possam fazer julgamentos precipitados a respeito das nossas vidas, nós temos a segurança e a paz de que o Senhor, que tem olhos de fogo, perscruta tudo e conhece nossas motivações, conhece o nosso coração. Para a igreja de Sardes foi escrito: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor se revelou à igreja em Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que sejam 7 Espíritos Santos, mas o número 7 é um número que significa completude, que significa plenitude, total, completo, maduro, sem nada a acrescentar. Quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando exatamente a respeito da perfeição do Espírito Santo, a perfeição de Deus revelada no seu Espírito que perscruta as coisas de Deus, que conhece as coisas do coração de Deus e que anuncia a nós outros, que nos mostra, que nos revela a vontade de Deus. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos e aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Nossa vida, nosso coração, nossas motivações, o nosso interior estão nas mãos do Senhor de uma maneira clara, sendo vistos por Ele. Por isso, nada de máscaras diante de Deus. Por isto, nada a ocultar ao Senhor. Sabemos que Ele sabe todas as coisas e Ele nos revela isto nas Escrituras. É importante que nos acheguemos ao Senhor com o coração limpo, com o coração perdoado, o coração lavado no sangue do Cordeiro. Ao anjo que está na igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja de Filadélfia é uma das poucas igrejas entre as 7 que não recebeu uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão, mas ela recebeu uma palavra de desafio, uma palavra de amor, uma palavra de aprovação. E o Senhor disse para a igreja de Filadélfia que Ele é aquele que tem nas mãos a chave de Davi. E a chave de Davi, sabemos, é o louvor. O louvor, a adoração ao Senhor, a gratidão ao Senhor. Quando nós vivemos tendo nas nossas mãos a chave de Davi, quando nós temos nos nossos lábios os altos louvores de Deus, quando nós temos nos nossos lábios a adoração ao Senhor, que flui de um coração que o busca, que flui de um coração que o ama, então nós experimentamos que o Senhor abre as portas à nossa frente. Não apenas porta de emprego, de saúde, na família, mas as portas das nações, as portas para que o seu nome seja anunciado, seja pregado em todos os lugares. A igreja de Filadélfia recebeu esta revelação do Senhor, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. E ao anjo que está da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
A igreja de Laodiceia é essa igreja do fim, essa igreja que vai ficar aqui quando a noiva do Senhor for arrebatada, aqueles que não tiveram compromisso com o Senhor, um pé na igreja, um pé no mundo, a vida de qualquer jeito, nem morno, nem frio, nem quente, mas morno, querendo Deus, mas querendo também o mundo. Estas pessoas vão ficar aqui e vão constituir esta última igreja que é a igreja em Laodiceia. Uma igreja a quem o Senhor diz: eu te aconselho que você compre de mim vestes, linho fino para te vestires. Compres de mim colírio para ungires os seus olhos, para você poder enxergar Deus e as suas maravilhas. Que você compre ouro refinado, torne-se rica, rica das coisas de Deus, rica da palavra de Deus, rica do conhecimento do Senhor, rica de boas obras, de serviço ao Senhor, rica na adoração. Esta é a igreja de Laodiceia, uma igreja que vai enfrentar o período da grande tribulação. E o Senhor disse a esta igreja que Ele é a fiel testemunha, o princípio de todas as coisas e o fim de todas elas. Ele aconselha a Laodiceia olhar para o Senhor e compreender que nele se cumprem todas as coisas, que todas as promessas se cumprem em Jesus. Nós vamos ver o Senhor nos revelando no Apocalipse Cristo como esposo, como noivo. Vamos ver em Apocalipse 19, de 7 a 9, o Senhor fala sobre isto, que chegou o tempo das bodas do Cordeiro. Chegou o momento quando o Cordeiro há de unir-se para sempre com a sua noiva, com a sua esposa, que é a igreja. Nós estamos sendo preparados para estas bodas, para este casamento, para este momento maravilhoso, quando estaremos para sempre com o Senhor, sendo um só com Ele. Quando o corpo se unirá à cabeça, quando o noivo se unirá à noiva, quando Cristo se unirá à sua igreja para sempre. Neste texto de Apocalipse 7 está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. O que Deus espera de nós nestes dias é que nós estejamos nos aprontando, nos preparando para a vinda de Jesus, nos aprontando com os atos de justiça, nos aprontando através da oração, oração 24 horas, oração de todo o coração na presença do Senhor, oração em santidade, com as mãos limpas, com um testemunho bonito de vida. Adoração 24 horas, adoração que só o Senhor merece, só Ele é digno, Ele tem os seus atributos perfeitos, Ele tem as suas qualidades como Deus. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é o Senhor soberano. Ele tem os seus atributos como Deus, eterno, imutável, onipresente, onisciente, é o nosso Deus maravilhoso. Então, a palavra diz: regozijemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Vamos ouvir estas palavras, este dia está bem próximo. E o texto continua dizendo: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, ou os atos de justiça dos santos. Foi-nos dado para nós, para a igreja, vestir de linho fino, vestir com as vestes do Senhor, vestir com a pureza do Senhor, vestir com a justiça do Senhor. As nossas vestes, as nossas justiças, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia diante de Deus. A nossa justiça é tão falha. Nós não conhecemos a verdadeira justiça, mas somos vestidos pela justiça de Cristo. Ele deu a sua vida por nós, Ele nos justificou ali na cruz e Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Ele nos trouxe para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Ele nos trouxe para a luz. Atos de justiça é a gente agora fazer todas as coisas para a glória de Deus. É nós andarmos, falarmos, vestirmos, é nós nos relacionarmos uns com os outros como se fosse o próprio Cristo,
o próprio Senhor. Vestir-se. E o texto continua dizendo, e disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados. O Senhor mandou que João escrevesse. Era importante, era sério, era tremendamente séria e importante esta mensagem de que haverá o tempo das bodas do Cordeiro. Acontecerão as bodas do Cordeiro. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte. O maior sonho da minha vida é este dia, quando eu verei o meu Senhor face a face, quando eu contemplarei o seu rosto brilhante como o sol, seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua visão glorificada, grande, tremenda, maravilhosa. E quando o Senhor puder falar, nos chamar pelo nosso nome e nos dizer, bem está, servo bom e fiel, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este é o meu sonho. Ouvir Jesus dizer-me estas palavras. Este é o maior sonho da minha vida, contemplar meu Senhor face a face e poder adorá-lo. E todo aquele que tem no Senhor esta esperança deve ser puro, deve buscar santificação, como Ele é santo, porque a sua noiva há de ser parecida com Ele. Ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Ele é o leão da tribo de Judá. Desde o livro de Gênesis, Jacó profetizou quando estava ali no leito que Judá é leãozinho. De Judá sairia o cetro que haveria de governar sobre Israel. E em Judá, o estandarte da tribo de Judá é o leão da tribo de Judá. O leão representando aquele que haveria de reinar, de governar. Ele é a raiz de Davi, ele é descendente de Davi, ele é herdeiro legal do trono de Israel, mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele é antes de Judá, ele é antes de Davi, ele é antes da fundação do mundo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor absoluto. E disse-me um dos anciãos, capítulo 5, verso 5, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João teve a visão do livro nas mãos do Pai. O livro selado, escrito por dentro e por fora e com 7 selos. Mas ninguém na terra, ninguém nos céus, ninguém em lugar algum foi encontrado digno de abrir aquele livro, de desatar os seus selos. E João começou a chorar. Ele disse, ninguém foi achado digno. E João começa a chorar. E ouve-se a voz de um dos anciãos dizendo, não chores. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ele é aquele que morreu, ressuscitou, e ele é tido como digno de desatar os selos. Aquela escritura, ali estava algo que pertencia ao leão da tribo de Judá. E João olha e ele não vê um leão. Ele não viu um grande leão com suas patas enormes e rugindo com seu rugido enchendo os céus, mas ele olha e viu um cordeiro como que tinha sido morto. O leão da tribo de Judá é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que deu a sua vida, o Cordeiro que assumiu a posição de Senhor, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é apresentado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro que foi morto, capítulo 5, versos 6 e o 12. Ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue por nós. O leão da tribo de Judá é o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida, que se ofereceu por nós. Nós também um dia veremos de reinar com Jesus, junto com o leão. Mas enquanto isto, Paulo diz, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia ou o dia todo. Enquanto estamos aqui, somos como o Cordeiro, assim como Jesus aqui
esteve como cordeiro. Antes da coroa, nós temos de passar pela cruz como o nosso Senhor. Em Apocalipse 5:6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. João viu Jesus como aquele cordeiro que havia sido morto. Foi morto, mas ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E ele apresentou ao Pai o seu próprio sangue como oferta para cobrir-nos do nosso pecado, executando assim a justiça de Deus. João relata o que viu e ouviu, ora na terra, ora nos céus. Nós vemos que o livro de Apocalipse nos leva ora para os céus, ora para a terra. Porque Jesus, Ele reina nos céus e Ele reina sobre a terra. O Senhor hoje está reinando absoluto, com a sua vontade absoluta nos céus. Mas Ele haverá de reinar aqui na terra. E nós devemos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E que se faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Esta oração nos leva a buscar o reino de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus aqui nos leva a buscar orar pela volta de Jesus. Que a vontade do Senhor se cumpra aqui na terra, como ela é feita nos céus. Logo no início do livro do Apocalipse, já encontramos a adoração do apóstolo. Bem no começo, João tem a visão de Jesus glorificado. E quando ele vê o Senhor, a primeira coisa que ele faz é cair aos seus pés, é se prostrar para adorar ao único que é digno. Capítulo 1, verso 17 está escrito: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Você pode imaginar esta cena maravilhosa? Jesus vestido gloriosamente, Jesus com seu corpo glorificado. João ouviu a sua voz como voz de muitas águas. Ele trazia no peito um cinto de ouro, vestes talares, as vestes de sacerdote, as vestes de juiz, vestes de um guerreiro triunfante. Seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, seus cabelos alvos como a lã e o seu rosto brilhante como o sol. Ao vê-lo, João que deitava a cabeça no ombro do Senhor, João que reclinava sobre o peito de Jesus e estava sempre ali juntinho do Mestre, por ser o caçula, o mais novinho de toda a turma. Quando João viu Jesus glorificado, caiu a seus pés como morto. O adorou, mas a glória do Senhor era tremendamente grande. A adoração dos 4 seres viventes é aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo. Dia e noite, aqueles querubins chamados de os 4 seres viventes ou animais viventes, eles estão proclamando sem descanso, dia e noite: aleluia, bendito, maravilhoso, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Nós podemos entender que os céus cantam a vinda de Jesus. Os céus proclamam que o Senhor há de vir à terra. Será que esta música celeste está subindo da terra para os céus? Será que a igreja, eu e você, estamos cantando todos os dias como os 4 seres viventes, aquele que é, que era e que há de vir? Será que estamos esperando a vinda do Senhor com ansiedade, com alegria, com expectativa em nossos corações, aguardando o seu retorno até nós? É importante pensarmos sobre isto, que nos céus eles cantam a vinda de Jesus. A adoração no Apocalipse é a descrição de Jesus por João e a sua adoração. Nós